Gestante de 39 semanas com um bebê em posição pélvica, ou seja, sentadinho, chegou ao hospital de Posse por volta das 11 horas da manhã, apresentando contrações frequentes. Após passar pela triagem e a avaliação médica, a paciente foi internada para uma cesariana. Entretanto, a situação rapidamente se agravou devido à demora no atendimento. Os plantonistas responsáveis pelo hospital no momento entraram em contato com um cirurgião de sobreaviso para realizarem o parto, mas nenhuma solução foi tomada ao longo do dia. A família, preocupada com o estado da paciente em constante intensificação de suas contrações, entrou em contato com a diretora do hospital e com a secretária de saúde. Apesar dos esforços e o contato com a diretora, que foi extremamente difícil, pois ela não se encontrava na cidade, bem como a secretária. Somente às 18 horas, após horas de espera sem resolução, a paciente foi colocada na regulação e transferida. A situação gerou uma revolta entre os familiares que manifestaram indignação em frente ao hospital, denunciando o caso e a falta de preparo da gestão local. Outro agravante foi o comportamento da técnica de enfermagem designada para acompanhar a remoção. Segundo relatos, a profissional se negou a ir junto, justificando que a família era barraqueira. A profissional ainda foi acusada de agir com falta de educação ao ser informada sobre a alergia da paciente a Buscopan, famosa escopolamina. Durante a viagem a Formosa, a paciente perdeu líquido, o que agravou ainda mais o quadro. Ao chegarem no local de destino, os médicos realizaram a cesariana de urgência, informando que, se houvesse mais demora, o bebê não teria sobrevivido. A família lamenta profundamente o episódio, afirmando que a situação reflete o abandono na saúde pública da atual gestão municipal. Segundo o Diário de Posse, que ainda não teve contato com a secretária municipal de saúde para esclarecimentos, o espaço continua aberto. Os nomes dos envolvidos não foram revelados a fim de preservar a futura situação jurídica que a gente, infelizmente, conhece muito bem. Comigo, aqui no estúdio, ao vivo, para conversar com a gente, eu recebo a avó da criança, Alceni, recebo a Amanda, prima da criança, e a Ivani, que é tia da criança. Primeiramente, boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pela presença de vocês nesse momento. É complicado, eu sei. É difícil um pouco de assimilar, eu tenho certeza, a situação, porque é uma situação complicada a se passar, mas agradeço a força de vocês para estar aqui com a gente ter essa conversa hoje. Muito obrigado pela presença. Vou começar com a senhora, que pode falar pela família. Conta pra gente primeiro, vocês chegaram de manhãzinha no hospital. Primeiramente, boa tarde a toda a população de Posse e região, a todos os que estão ao alcance da nossa voz. Boa tarde ao radialista Álvaro Guilherme, né? Então, gente, nós estamos aqui indignados com a situação. Todo esse relato da matéria é verídico, né? Chegamos assim, o meu filho levou ela às 11 horas da manhã com fortes contrações, né, a qual foi recebidos pelos plantonistas. E de imediato o meu filho já explicou para eles, com todos os exames em mão, ultrassom e tudo, que a minha nora não teria nem a possibilidade de ter aquela criança normal. E a partir do momento que os plantonistas foram informados, examinou a paciente, logo mandou foto dos exames para o plantonista que estava sob aviso, que seria um médico cirurgião. Apenas o meu filho foi informado que o médico só visualizou as mensagens, visualizou os exames, e lá o médico, no decorrer do dia, ele não apareceu no hospital. Então fica a nossa indignação nesse caso, é omissão de socorro. Uma cidade com mais de 40 mil habitantes e o médico que está sob aviso do plantão cirurgião não compareceu a uma situação gravíssima dessa, como também poderia acontecer com outras pessoas se chegasse um acidente, se chegasse um esfaqueado, um atirado e precisasse de um socorro imediato de um cirurgião.
Isso foi impossível, porque o médico durante o dia não apareceu no hospital. Foi uma omissão, ele omitiu. Estamos revoltados, né, com a situação, porque é vida. É vida, Deus primeiramente, né? Senão hoje a gente estava chorando a falta do meu neto e também, né, a minha nora que estava correndo risco. E uma vez que uma pessoa morre, ela não volta mais, só ia restar a saudade, né? Ela começou o trabalho de parto mais ou menos por volta de que hora? A partir de que momento que ela já começou a sentir as contrações? Ela começou a sentir as contrações às 4 horas da manhã, mas esperando um pouquinho a mais para ir até o hospital, para que não ficasse lá o dia todo sofrendo com essas contrações. Imaginamos assim, vamos mais tarde um pouquinho, que o médico já vai avaliar, como já está na hora de nascer, e vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma cesariana, e isso não aconteceu. Porque você já tinha um conhecimento da posição dele, né? A gente já tinha conhecimento da posição dele, porque a gestante não pediu um pré-natal, tudo que pedia para fazer era feito, tinha ultrassom em mão, tinha tudo em mão, relatando que a criança estava em posição pélvica, quer dizer, sentado. Não tinha nenhuma possibilidade dessa criança nascer normal. Então não tinha nem como esperar vir normal, porque não vinha, de forma nenhuma não vinha, não tinha como. Então foi uma omissão de socorro, né? A qual todos os relatos que estão nesta matéria é verídico. Se alguém duvidar, tem câmeras no hospital para ver o horário que ela chegou, né? Como a gente foi chamada, a família foi chamada de barraqueiros pela técnica de enfermagem que nem estava no plantão no dia. Ela só chegou naquela hora porque ia começar o plantão dela às 7 horas, né? E isso não aconteceu, porque se a gente tivesse feito barraco, eles que iam chamar a polícia para nós. Mas foi ao contrário, nós que chamamos a polícia, porque teve que ter, né, essa atitude, chamar a polícia para ver se eles reagiam. E fica outra indignação nossa. Difícil acesso para falar com a diretora do hospital, porque a diretora do hospital não se encontrava na cidade. E quando conseguimos falar com a diretora, já foi no período da tarde, que a diretora autorizou o enfermeiro a pôr na regulação. E após pôr na regulação, não foi questão de horas, já saiu a vaga. Então, o que eu quero deixar claro? Mais uma indignação, um erro grave, gravíssimo. E se a gente não tivesse conseguido falar com a diretora? Será que não tinha nenhum profissional capacitado de pôr essa gestante de 39 semanas na regulação? Né? Porque já que não estava conseguindo falar com a diretora, alguém tinha que tomar essa atitude, seja médico, seja enfermeiro, seja técnico, alguém tem essa autonomia. Eu sei que a equipe tem. Se a diretora não está presente, alguém tem que tomar essa atitude. Mas infelizmente aconteceu, só tomou essa decisão de levar ela para Formosa já no finalzinho da tarde. De levar não, de pôr na regulação, porque para levar mesmo saiu daqui em volta das 19h30 já de noite, e ela sofrendo, né, essas contrações. Então fica aqui a nossa indignação. Dona Alcine, como é que foram essas horas de agonia até vocês perceberem que o médico não viria mais? Foi terrível, foi terrível. Foi uma sensação que a gente teve da minha nora e o meu neto entrar vivo e poder sair no caixão. Como esse aí já é o 4º caso na família, com o mesmo médico plantonista, com a mesma pessoa, que eu não vou citar o nome. Se alguém interessar por nome, vai lá na diretora que ela se informa melhor. Com o mesmo médico. Tive um caso agora, se tiver 1 ano, com a minha sobrinha. Ele recusou fazer cesariana, mas graças a Deus que deu tempo de trocar de plantão e o outro médico cirurgião fez o parto da minha sobrinha. Tivemos um caso com a minha irmã 15 anos atrás, mesma situação. Ele recusou, teve que ir para Brasília. Outro caso que tem, acredito, uns 17 anos, a minha sobrinha suspeita de meningite. Ele recusou, outro médico teve que ir no lugar dele. Então eu deixo um apelo a esta gestão que vai estar entrando aí,
que olhe mais para a nossa cidade, olhe principalmente para a nossa saúde. Quantas pessoas entram ali vivos, saiam mortos, né? Saem mortos. Uma coisa é o médico fazer o que pode ser feito e não conseguir salvar a vida, porque o médico não pode dar a vida a ninguém, ele faz o que está dentro dos parâmetros do médico, né? Dentro do profissionalismo dele. Outra coisa é a omissão de socorro e o médico nem aparecer lá sequer para fazer uma cesariana. Se ela foi deslocada, foi para Formosa, simplesmente porque não teve quem fizesse uma cesariana e tinha o plantonista que era cirurgião e não foi fazer. Esse tratamento por parte da equipe de enfermagem também deixou vocês em uma situação complicada, porque a gente chega no hospital esperando o acolhimento. Sim. Não foi o que aconteceu. Né? Até então, assim, durante o dia, né, teve essa falha, esse erro gravíssimo, porque não regulou. Essa questão da técnica de enfermagem não foi do plantão do dia, foi uma que estava sendo designada a acompanhar a paciente. E ela, sem perceber, ou percebeu, não sei, não sei se ela percebeu que a gente era parente também, chegou no quarto, a paciente sofrendo de contrações, ainda ter que ouvir isso de uma profissional técnica de enfermagem, não chamar de barraqueiros, né? Então, e teve a outra, foi a mesma, falta de educação, quando a mãe foi informar que a paciente não poderia tomar a Buscopan. Ela foi muito grossa, muito mal educada com a mãe. Ela disse que recusaria ir a essa remoção. Mas acho que ela parou e pensou um pouquinho que se ela não fosse ia complicar mais o quadro dela, né? Ela foi. Outro erro gravíssimo do hospital. No mínimo, uma enfermeira tinha que ir acompanhando, não era técnica. No mínimo, uma enfermeira. Né? Na realidade seria o médico, mas como não foi o médico, uma enfermeira, porque se agravasse o quadro, a técnica de enfermagem ela não poderia fazer nada, porque eu tenho certeza que ela não está preparada para essa situação, né? Então fica a nossa indignação, fica o nosso apelo à população de Posse. Se vocês precisarem de ir no hospital, recorrer, defender um familiar seu, vai. Não é barraco, é questão de vida, né? O que nós fizemos não foi barraco, é um direito nosso, foi um direito nosso. A gente não fez quebradeira, não fez xingamento, não chutamos nada, não desrespeitamos nenhum profissional. Nós estávamos ali apenas correndo atrás dos nossos direitos para que não viesse perder nossa família não, quer dizer, minha nora e o meu neto, porque a situação era de risco. E é muito fácil, se alguém achar que foi barraco, se coloque em nosso lugar ou deixe para pronunciar essas palavras quando for alguém da sua família que estiver lá na mesma situação. Aí vocês vão saber o que é barraco ou o que é os nossos direitos, tá? Aí nós estamos indignados, estamos mesmo, né? Porque deixou muito a desejar, muito. Coordenadora de hospital, se ela não tá, tem que deixar alguém responsável. A equipe deveria ter tomado as providências, não tomou, de ser regulada, porque não demorou a sair a vaga. Se ela fosse regulada mais cedo, na hora que chegou, viu que o médico não ia aparecer, tinha evitado, né? E outra coisa, chegando lá, foi uma cesariana de urgência. A médica que recebeu ela examinou e falou: se demorasse mais um pouquinho, se fosse mais longe, teria agravado muito a situação. Devido à criança estar sentada, o pezinho da criança já estava saindo para o lado de fora. É tanto que a minha nora ainda está lá aguardando resultado de ressonância, porque não vai liberar o bebê, porque corre o risco de ter faturado o pezinho, porque esforçou muito para tirar o pezinho daquele local, né? Fatura o pezinho, corre o risco de ter faturado um dedinho, alguma coisa. Então está lá aguardando o resultado da ressonância, né? Que era a minha próxima pergunta. Como é que tá a mamãe? Como é que tá o bebê? Estão lá esperando ainda, a mamãe, sem previsão de alta, então. Sem previsão, não, mas tem uma previsão, porque disse que hoje sai o resultado, né? Tem previsão de sair hoje. A mãe está bem, o bebê também está bem, tem esse reparozinho a ser feito, que depende da ressonância, né? Aí eu digo, e se faturou algum ossinho dele, quem que vai se responsabilizar por isso? Claro que é a equipe aqui, porque a médica lá achou um absurdo, era uma simples cesariana que tinha que ser feita e não fez.
né? Mas a gente vai torcer para que corra tudo bem, que não faturou nada, porque senão é mais um problema que a gente vai ter que correr atrás, né? Quantas cesarianas são feitas em Poços todo dia, né? Quantos partos são feitos em Poços todo dia e a gente não tem esse tipo de situação. E o dia 15 foi segunda-feira, né? No caso, um dia de semana onde a secretária municipal de saúde não está na cidade, em que a diretora do hospital também não... Foi domingo? Domingo? Foi mesmo, então. No dia 15 de dezembro, é porque a matéria diz dia 15. Dia 15 foi domingo? Foi domingo, verdade. Que a secretária não está na cidade, não deixa um responsável, que a diretora do hospital também não está na cidade, não deixa um responsável, e onde um médico plantonista se recusa a fazer uma cesariana de emergência porque o bebê estava sentado. Não era uma cesariana programada porque... Não, porque a gestante queria não, né? Porque até então, se tivesse que ser normal, eu preferia até que fosse normal, que a recuperação é melhor, mas é porque tinha que ser cesariana. Tinha que ser, não tinha outra opção. Não era esperar um parto normal, porque isso não ia acontecer, né? Igual você falar onde estava a coordenadora, a diretora do hospital, né? Porque a responsabilidade para uma pessoa ser uma diretora é grande, é uma tamanha responsabilidade, é vida. Aonde só temos esse hospital aqui de Poços, que é emergência. Mais de 40 mil habitantes nessa cidade. É claro que ela sabia que ia acontecer o caso, que ia precisar de um médico cirurgião, né? Porque os outros plantonistas estavam lá, mas não estava ao alcance deles fazer esse parto, porque eles não é cirurgião, né? E a gente, a família, eu não tenho medo de repercussão política, não tenho. Meu nome é Alzenir, sou funcionária também, sei os meus deveres, sei os meus direitos, né? Sei os meus deveres como profissional, que eu também sou profissional da saúde, sou recepcionista, sei atender bem os meus pacientes, né, que chega até a unidade. A gente sabe acolher, é por isso que fica a minha indignação. Eu estou recebendo por isso, né? Não é favor que eu estou fazendo. Igualmente, os médicos que estão de plantão, técnico de enfermagem, enfermeiros, eles não estão fazendo favor, gente, para nós aqui da população de Poços, eles estão recebendo. E se o salário não cai na conta no dia, reclamam. Mas quando é na hora de fazer o seu papel como profissional, trata mal os pacientes, chama de barraqueiros, omite o caso como médico cirurgião, né? E aí, como é que fica a nossa situação? Quantas famílias hoje estão chorando a perda de seus parentes? Que já aconteceu aqui, quando morre a mãe, morre o filho, ou morre os dois, né? Então, eu estou à disposição. Nós não temos que ter medo de nada, nós estamos só falando a verdade, estamos à disposição, né? Se alguém quiser pronunciar, que pronuncie a verdade, porque com mentira não ganha nada. E nós estamos à disposição, revoltados, indignados, triste com o descaso, né? Paciente sofrendo dor, sérias contrações, o médico não aparece, ainda chega um técnico de enfermagem e a paciente ali ouvindo tudo, né? Então, gente, aí fica a nossa indignação, a nossa revolta, né? Só uma última pergunta, como é que foi esse trajeto daqui para Formosa? Foi tranquilo? Não foi eu que fui acompanhando, não. né? O relato que a senhora recebeu? Foi assim, um relato que foi meio turbuloso, porque a paciente na estrada começou a perder líquido, né? Começou a perder líquido, e quando começa a perder líquido, a criança já está sofrendo, né? Já está sofrendo, ele quer nascer, ele quer sair de qualquer jeito. Mas deu tempo de chegar, foi uma cesariana de emergência, né? E a médica lá ainda relatou o que estava acontecendo nessa cidade de Poços, que direto eles pegam esses casais que teria como ser resolvido aqui em Poços, né? Sem dúvida, o Hospital de Poços atende praticamente toda a região, e o próximo já é o de Formosa e subsequente o de Campos Belos, e depois já é Brasília. E infelizmente a gente ainda se depara com esse tipo de situação. A gente tem a obrigação de atender aqui os casos da BR-020. Se chega um caso grave, como a gente tem recorrentemente nos finais de semana, como é que seria? É a dúvida que a gente deixa. É a minha pergunta que fica também, que eu deixo no ar aqui. E se chegasse um acidente grave nesse momento, né? E se a gente não tivesse conseguido falar com a diretora,
o que teria acontecido, que ninguém teve atitude para pôr ela na regulação, né? Alguém tem que se responsabilizar por isso aí, mas graças a Deus que deu tudo bem para minha neta e para o meu neto, porque se algo pior tivesse acontecido, a situação ia agravar mais, porque a gente não deve se calar numa situação dessa. A gente não deve ter mais medo, negócio de política, dessas coisas, a gente não tem medo. A gente só não pode falar em mentira, desrespeitar o profissional, isso também, né, é processo, mas dentro dos nossos direitos, nós temos que recorrer sim, temos que ir para a porta do hospital. Se a gente não tivesse ido, a família reunida e ela ficasse lá caladinha, sofrendo as contrações, o pior teria acontecido. Então, né, eu deixo aqui o meu apelo, que essa próxima gestão olhe para nós com mais amor. Ser humano aqui de posse, de profissional, não tem amor, vidas. Para eles tanto faz viver ou morrer, para eles tanto faz, né? Mas não é assim que funciona, porque hoje foi nós que estávamos precisando, amanhã ninguém sabe, pode ser um parente deles também. Mas eu espero que essa nova gestão faça esse reparo aí, né, na nossa cidade, na nossa saúde. Sem dúvida, eu agradeço a presença da senhora, de todos vocês, por esse relato que é complicado, mas como a senhora bem disse, que é importante se fazer para que a gente evite que novos casos como esse voltem a ocorrer aqui na cidade. Sim. Espaço aberto para a prefeitura, para a diretoria do hospital dar uma posição. A gente vai subir a matéria completa daqui a pouco também com as falas de vocês aqui lá no Diário de Posse, mas a gente agradece a presença nesse momento que tá complicado, eu tenho certeza, para todos vocês. Tá complicado, mas aliviado, né? Porque agora o pior já passou. E eu agradeço muito a você pelo espaço, viu? Que você, né, nos permitiu, deu esse espaço para a gente vir se esclarecer, porque até então muita gente, né, às vezes pensou que era só um boato, não é boato, foi verídico, tudo que eu estou falando é verdade, verdadeira, né, que a gente não tem nenhuma precisão de mentir nesse caso. Se tem que responder alguma coisa aí, eles pronunciam. Secretaria de Saúde, a coordenadora do hospital, a diretora do hospital, né? E a gente está à disposição. Né? A gente tem que ter medo nada, não. Estamos aqui à disposição. E muito obrigado, viu? Deus abençoe você, abençoe toda a população de Posse. Eu que agradeço. Uma ótima tarde para vocês.